Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 8 de novembro. Ibovespa apresentou uma boa alta de 2,69%, devolvendo aquele forte candle de baixo de ontem, gerando uma primeira sinalização aqui de falso rompimento de suporte. É um ponto positivo em relação ao índice, mas o mais relevante em relação a essa sinalização é a manutenção aqui para cima, ou seja, a continuidade não necessariamente no próximo pregão, ou seja, no próximo pregão não devolver mais a alta de hoje, mas preferencialmente, ou seja, mesmo que o próximo pregão seja um pregão de indefinição, a partir do seguinte já gerar mais um candle forte para cima, ou seja, terminar uma semana aqui com a sinalização de provável fundo ascendente no gráfico semanal seria algo mais positivo para o índice Bovespa. Nesse momento, a principal barreira ou ponto de resistência para o Ibovespa fica aqui nessa região aqui de 75.200 a 75.400 pontos. Essa é a faixa que eu vejo com a relevância maior em termos de resistência para o índice Bovespa. Seguindo aqui, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço. Aproveite também para se inscrever no canal no YouTube, para que você possa aqui receber as notificações de novos vídeos, seja videoanálise ou seja vídeo de aprendizado. Futuros mini índice, sinalização, basicamente a alta do dia veio na última hora de pregão. Então o pregão passou inteiro travado, Ibovespa semelhante, e a última hora de pregão gerou uma pancada grande aqui para cima. Então isso é um ponto positivo porque rompe toda uma barreira ali de resistência. Quando eu digo que vai ser importante para o próximo pregão não devolver essa forte alta, ou seja, não voltar aqui para baixo, para ter uma perspectiva maior para cima. Mas dentro do cenário montado do pivô, forte pivô de alta gerado aqui no gráfico 60 minutos e principalmente a devolução de todo esse movimento aqui de baixa, para o próximo pregão, movimentação de correção dessa forte subida desse candle aqui principalmente, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora através de fundo ascendente no G60, seria um cenário mais favorável para se buscar a operação aí de compra através de um gráfico de 10 ou 15 minutos, seria mais interessante esse tipo de formação para ter uma perspectiva maior, ou mesmo se o mercado lateralizar aqui em cima, gera aqui uma subida e passa a proporcionar fundo ascendente em cima desse patamar aqui que foi rompido, uma região por volta dos 74.800, também seria uma das alternativas de se buscar a operação na ponta compradora em cima aí do mini índice, pensando em day trade. Depois no dólar, mini dólar, pregão de hoje, pregão um pouco mais de baixo, mas a queda não foi muito grande, 0,52% de queda, está dentro de um movimento de baixa. Se eu colocar aqui, a gente pode ver que a tendência ainda no gráfico diário é uma tendência de alta. Se eu jogar no gráfico de 2 dias, fica mais claro na questão de que a gente teve o dólar teve um movimento muito forte para cima, rompendo essa região, que pode até voltar a funcionar como suporte. Mas nesse momento, se a gente olhar para esse tempo gráfico, está tendo uma correção em relação a esse movimento de subida, ou seja, dentro desse tipo de correção ainda fica uma expectativa maior de gerar fundo ascendente aqui no gráfico diário do dólar. Então, por esse motivo, olhando para o gráfico 60 minutos, caso o dólar gere algum pivô forte de alta aqui no gráfico 60 minutos, apoiaria um pouco mais a operação na ponta compradora, principalmente voltando para cima desse nível aqui, ó, ou seja, para cima dessa região de 2.273, 2.274 até a região do gap, ou mesmo aqui essa parte aqui é 2.279, passando a gerar fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade acima desse patamar, seria mais interessante para trabalhar na ponta compradora. Dentro do cenário atual, que veio o pregão de hoje, perdeu aqui, abriu nesse ponto, perdeu a mínima do pregão anterior, gera esse movimento de correção e gera essa formação de topo, esse engolfo de baixa no gráfico 60 minutos, a abertura aqui para baixo apoia mais, continua apoiando mais a operação na ponta vendedora. Então, primeiramente, para a ponta compradora, mais interessante acima desse patamar, gerando força aqui para cima. Para a ponta vendedora, o cenário está mais favorável nesse momento, está com tendência de baixa no G60, apoiando possibilidades de trabalhar através de topo descendente no gráfico de 10 ou 15 minutos. Partindo para as ações, PTR4 pregão de hoje, alta de 2,73%, devolveu uma parte da queda do pregão de ontem. Olhando para o gráfico 60 minutos, gerou um forte candle na última hora de pregão, assim como todo o mercado. Mas se esse ativo não conseguir ganhar força aqui para cima dos R$17, número redondo, R$17 a 17,17, que eu vejo como zona de resistência, principalmente para gráfico intraday,
não ganhando força aqui para cima e gerando topo nessa região, seria uma das alternativas se tentar trabalhar a favor ainda de um movimento de baixa no gráfico diário desse papel, ou seja, desconfigura completamente o movimento de baixa no gráfico diário se anular essa formação forte de topo gerada no pregão anterior. Ou seja, numa primeira leitura, o pregão de hoje seria uma correção do pregão de ontem, trazendo a expectativa ainda de poder continuar esse movimento de baixa, mas não necessariamente para se ter um movimento tão forte para baixo, mas podendo trazer a possibilidade de se ter um movimento de baixa no G60 após a formação aqui de um topo descendente, preferencialmente nessa região 17 a 17,17. Vale 3, pregão de hoje alta de 1,25%, conseguiu aqui se recuperar, olhando para o gráfico 60 minutos, uma boa formação de fundo, que vinha gerando até uma formação de pivô de baixa aqui, anula esse pivô de baixa, anula uma tendência leve de baixa no G60, se romper aqui os 33,95. Arriscando um pouco mais, seria uma das alternativas nesse rompimento de 33,95, poder trabalhar ou abaixo da mínima desse fundo, abaixo ali dos 33, por volta de 33,44, ou mesmo no candle de uma primeira hora de pregão, seria uma das alternativas com stop mais curto, tentando pegar uma continuidade aqui, uma recuperação desse papel para anular também a formação de topo em cima desse patamar de resistência. Depois disso, vamos então para a Lame 4. Lame 4, dentro do que já foi comentado na última videoanálise, ficaria atento para se buscar algum tipo de entrada, seja aqui principalmente para um fundo ascendente. Passei 3 recomendações no pregão de hoje, só a última que foi executada. Então passei uma primeira se voltasse aqui para cima, depois da primeira hora de pregão, não fez isso. Depois passei uma nova entrada que não foi executada, ou seja, as duas foram canceladas. E aí passei por último aqui uma entrada em R$ 15,47, com stop em 15,24, ou seja, um stop bem curto, um stop ali de 1,49% em relação à volatilidade do ativo, e objetivo em 15,93. Essa compra foi executada aqui nesta hora de pregão e ganhou força aí na última hora de pregão, terminando o dia com alta de 3,13%, gerando um fundo lá embaixo, com um cenário bem esticado para baixo. Eu inclusive já alterei, reposicionei o ponto de objetivo para R$ 16,16, que seria uma relação risco-ganho de 1 para 3. Mas dependendo do desenrolar do mercado do próximo pregão, eu posso estender um pouco mais esse objetivo aí para cima e tentar ir subindo o stop, que seria já podendo trabalhar com stop aí de proteção ou um stop no mesmo nível de entrada nessa operação, dependendo da abertura do próximo pregão. Então, o que eu vou ficar atento aí, qualquer alteração eu vou falar isso, recomendar isso, ou mandar a mensagem dentro do canal DV Invest para você fazer parte disso. Basta clicar aqui no card que está aparecendo para que você possa receber aí as recomendações do seu celular e desktop, testando aí gratuitamente por um determinado período. Itaú Unibanco, alta de 3,65%, também proporcionando um fundo. A tendência no gráfico diário ainda é de baixa, o cenário é de baixa ainda. Então tem aqui um patamar de resistência mais relevante, que é de um fundo anterior, a chamada mudança de polaridade, aqui na região de R$ 42,73 a R$ 42,95. Então eu estou mostrando esse ativo no sentido de, aqui pelo gráfico de 60 minutos, que chamaria atenção depois de ter, eu vou colocar até num gráfico de 120, vai ficar um pouco mais claro, um pouco mais limpo o gráfico. O que estou querendo dizer é que aqui o ativo anulou a tendência de baixa, vinha com topos e fundos descendentes, podendo traçar até que topos e fundos descendentes, e anulou essa tendência de baixa. Então, dentro dessa sinalização de mudança de tendência no intraday, ficaria atento para quê? Para um movimento de recuo, para buscar alguma possibilidade de compra a favor de um novo movimento de alta do gráfico diário, ou seja, de um fundo ascendente, seja pelo G60 ou mesmo pelo gráfico até de 120 minutos, mas preferencialmente pelo gráfico de 60 minutos seria essa alternativa em cima de TUB4, ou outros papéis também pode fazer algo nesse sentido, como a Multi3. Multi3, a tendência é de baixo. Se eu também simplificar aqui o gráfico, colocar num gráfico de 2 dias, a gente vai ver essa tendência de baixo, topos e fundos descendentes. E no pregão de hoje gerando um fundo descendente, voltando para cima desse patamar de suporte anterior. Dentro dessa sinalização, da mesma forma, todo um movimento de subida rompendo lá topos anteriores num gráfico de 60 minutos. Esses rompimentos aqui podem funcionar como um patamar de suporte para um possível recuo desse ativo e avaliação de possível compra a partir aí dos próximos pregões. Então é uma das alternativas para quê? Para tentar trabalhar com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos, visto que a gente ainda trabalha dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico diário, seja Multi3, seja TUB4.
Ambev 3, pregão de hoje tentando aqui uma recuperação, 0,35% de alta. Ela chegou aqui, se a gente olhar aqui, a máxima é 20,40 no último topo descendente no G60 e a máxima do pregão 20,41, ou seja, oscilou levemente acima, já gerando em termos de oscilação um sinal de mudança dessa tendência de baixa do G60. Então, dentro desse cenário, uma das alternativas seria ou aguardar fundo ascendente, é o mais interessante, ou seja, com um risco menor, ou simplesmente comprar aqui esse rompimento a partir do próximo pregão, superação novamente desses 20,40, e trabalhando com stop curto eu utilizaria ou essa região de fundo anterior, essa faixa aqui dos R$ 20,10, ou aqui para baixo dos R$ 20, também é alternativa para um stop, tentando pegar um movimento de recuo de toda essa movimentação para baixo aqui da Ambev, que saiu lá por volta de 22,70 para uma região ali de 19,90, uma desvalorização de 12,38%, parece não ser muito, mas dentro da volatilidade desse ativo é um movimento bem longo para baixo. E olhando aqui por último, Embraer. Embraer chama atenção no sentido de fez um movimento de baixa, a tendência ainda não é de alta, mas depois de um candle muito forte para cima que bate ali numa zona de resistência, inclusive superando a máxima do topo anterior, mas não conseguindo se manter acima, gera aqui 3 candles de correção e dentro de uma possibilidade de gerar um fundo ascendente seria uma das alternativas de entrada, seja tendo mais alguma pregão aqui para baixo, ainda não anularia essa possibilidade de se buscar uma compra, seja por aqui ou mesmo um rompimento dessa região aqui de toda essa a máxima aqui que ela atingiu, 15,50, seria uma das alternativas também de entrada num possível pivô de alta no gráfico diário desse ativo, onde um patamar de resistência que ela pode vir a buscar, região ali por volta dos R$17, um gap de baixa nesse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.